No Evangelho de hoje, nosso Senhor resume toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. Mas há um segundo que lhe é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos se fundam e se resumem toda a lei e os profetas. É o que diz nosso Senhor. E não há quem negue. Os próprios fariseus, que perguntaram para experimentar nosso Senhor, não ousaram negar essa verdade. E é interessante notar que Jesus, quando vai dar o segundo mandamento, introduz dizendo: há outro que lhe é semelhante. Vejam que há uma semelhança em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Até porque nós amamos o próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Ou seja, amando o próximo, nós amamos a Deus. Porém, o amor ao próximo, por amor a Deus, não é tão fácil quanto parece. Porque, segundo nossos falsos julgamentos e também nosso orgulho, nem sempre o próximo merece o nosso amor. E a outra dificuldade, que é o fato de não sabermos cumprir esse mandamento, porque nós não sabemos amar os nossos mais próximos. Os nossos mais próximos são aqueles que, obviamente, estão mais próximos, sobretudo por laços familiares e sacramentais. Por exemplo, quem é o mais próximo do marido? Sua esposa. Logo, o marido, para cumprir bem esse mandamento de Deus, deve amar, em terceiro lugar, depois de Deus e de si, sua esposa. E vice-versa. Depois, somente depois da esposa, ou depois do marido, é que se deve amar os filhos, depois os pais, os parentes e etc. Vejam que essa é a ordem e é isso que Deus quer de nós quando nos deu esse mandamento. Mas nem sempre é fácil amar o pai, amar a mãe, amar a esposa, os filhos. Na verdade, parece até mais difícil. Porém, esse amor ao próximo não deve se limitar só a esse âmbito familiar. Deve se expandir a todos, mas sem detrimento dessa ordem. Nós devemos ter amor de caridade por todos. Devemos desejar o céu a todos, mesmo aqueles que nos fizeram mal ou que são insuportáveis. Contudo, é normal que amemos mais particular e naturalmente algumas pessoas. Deus também tem seus preferidos. Claro, Deus não deixa de amar ninguém. Deus é amor e só sabe amar. Todavia, há almas que Deus ama mais. Isso não é ruim nem injusto. Nada mais normal. Deus ama mais Nossa Senhora, por exemplo. Quem vai dizer que isso é injusto? E há algumas almas que Deus ama com um amor bem particular. São almas que também merecem todo o nosso amor e um amor bem particular. E o intuito do sermão de hoje é fazer com que todos passem a amar mais essas almas. Que, respeitando a ordem da caridade, procuremos amar essas almas como as nossas. E que assim procuremos cumprir mais perfeitamente o segundo mandamento de Deus, que é semelhante ao primeiro. Mas quem são essas almas? De quem estamos falando? Entre todos os que Deus nos confia, há um grupo de almas que requer um amor mais vigilante, mais delicado e mais zeloso. São as almas dos jovens e das crianças. Pois é nelas que o amor de Deus encontra um gosto maior. Essas são almas que merecem todo o nosso amor, assim como recebiam todo o amor de Deus. Se tivéssemos só um pouco de força, certamente teríamos que gastá-la totalmente com os nossos jovens. Como eu disse, o próprio Deus ama particularmente os jovens e as crianças. Deus sempre teve um olhar particular sobre os jovens. Por exemplo, de todos os irmãos, é o ainda jovem José que Deus chamou para salvar o seu povo da fome no Egito. Samuel, um dos grandes profetas, foi chamado por Deus ainda na juventude. O grande rei Davi também foi ungido ainda jovem, mesmo que só tenha assumido o trono depois. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, diz o livro do Eclesiastes. É Deus que chama os jovens. Deus quer a alma e o amor dos jovens e das crianças. Nosso Senhor, quando esteve aqui, também não negou esse amor particular.
Ele diz que o reino do céu é daqueles que se assemelham às crianças. Jesus, vendo que os discípulos impediam que as crianças fossem até ele, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Ainda em outro episódio, nosso Senhor também não esconde essa predileção quando viu o jovem rico. A Bíblia diz exatamente isso. Jesus fixou nele o olhar e o amou. Esse é um dos episódios mais tristes do Evangelho. Imaginem os planos que Nosso Senhor tinha para aquela alma. Imaginem o santo, o apóstolo, que aquele jovem não se tornaria. É uma pena que ele não largou tudo e foi com Jesus. Mas a verdade é que os jovens moviam Nosso Senhor de maneira particular. Por exemplo, no episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim, claro, o Nosso Senhor se comoveu com a viúva. Mas acredito eu, o jovem moveu ainda mais o coração de Jesus. É por isso que ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E o mesmo ele fez com a filha de Jairo. E por fim, de todos os apóstolos, o mais amado foi também o mais jovem. Embora existissem outros motivos para esse amor particular, isso não nega o fato de Nosso Senhor amar particularmente o jovem São João. Nossa Senhora também tinha sua preferência pelos mais jovens. Nas grandes aparições de Nossa Senhora, Lourdes, Fátima, La Salete, por exemplo, a Virgem preferiu aparecer e falar com crianças e jovens. Em Lourdes, ela apareceu à jovem Santa Bernadette, de apenas 14 anos. Em Fátima, aos 3 pastorinhos de 10, 9 e 7 anos. E em La Salete, a 2 pastorinhos, um de 11 e outra de 15 anos. Até em Guadalupe, Nossa Senhora, mesmo que tenha aparecido a um adulto, se apresenta com uma feição de uma jovem mãe. E São João Bosco também dizia que Nossa Senhora Auxiliadora tinha especial carinho pelos jovens. Os santos também tinham predileção pela alma dos jovens. Para citar somente alguns, São José de Calazans, por exemplo, fundador das escolas pias, dedicadas à educação das crianças pobres, São João Batista de La Salle, também fundador de escolas, São Felipe Neri, fundador dos oratórios, que fizeram tanto bem à juventude, São Marcelino Champagnat, fundador dos maristas, São Vicente de Paulo, que cuidou das crianças e jovens abandonados. Eu poderia citar ainda muitos outros, mas para citar só mais um, e talvez o mais ardente amante dos jovens, a Dom Bosco. Como ele dizia, não há nada mais precioso do que a alma de um jovem. Ela é como a cera mole, pronta a receber qualquer impressão. E vejam que esse é o motivo pelo qual eles merecem tanto o nosso amor. Não há nada mais precioso do que a alma de um jovem. Se Deus, Nossa Senhora e os santos amaram tanto os jovens, com certeza esse é também o caminho que devemos seguir para alcançar a santidade. É por meio dos jovens que podemos nos tornar grandes santos. Os jovens têm uma beleza especial, porque são como um terreno fértil. Eles têm um coração ainda dócil e aberto às graças de Deus. A juventude é um momento propício para fazer o santo. E nada se compara à alma de um jovem. Até porque é na juventude que se tem a coragem, a força, a grandeza e o entusiasmo necessários para fazer grandes coisas. Claro que não se tem a razão nem a prudência, e aqui entra o nosso papel como padre, pai, mãe, amigo. Mas é verdade que há coisas que só os jovens têm coragem de fazer. Com certa frequência, os adultos desanimam, desistem, fogem muitas vezes, mas os jovens são diferentes. Eles têm uma vontade de alcançar grandes coisas. Eles têm coragem, ânimo, essa vontade só precisa estar dirigida para a glória de Deus. Quem, por exemplo, teria coragem de ir diante do Papa para pedir autorização para entrar no Carmelo, se não uma jovem de 15 anos? E depois se tornar uma grande santa, como foi Santa Teresinha? Ou quem teria a coragem de não levantar os olhos na corte, como fez o jovem São Luís Gonzaga? Quem teria a coragem de morrer para defender o Santíssimo Sacramento, como São Tarcísio? Quem de nós teria a coragem de gritar sinceramente antes morrer do que pecar? Esse foi o propósito cumprido por São Domingos Sávio.
Na alma dos jovens há uma beleza especial. Eles são um reflexo da própria bondade de Deus e por isso merecem todo o nosso zelo e cuidado. Não é exagero dizer com Dom Bosco: basta que sejais jovens para que eu vos ame profundamente. Como é bonito ver um jovem preocupado com a virtude e a glória de Deus. Como não admirar, por exemplo, a coragem de um jovem que larga tudo, entra no seminário, muda de país, aprende outra língua, disposto a ir para qualquer lugar por amor de Deus e as almas. A alma dos jovens nos comove. Entretanto, justamente por toda essa beleza, força, eles precisam de nós. Por mais que pensem que não, eles precisam do nosso amor, da nossa experiência, da nossa prudência. Os jovens têm tudo, menos a prudência necessária, que vem da experiência. E é por isso que muitos, infelizmente, pela imprudência, falta de docilidade e desobediência, perdem tudo. Então, nosso objetivo deveria ser este: não perder nenhum jovem. Portanto, não deixemos isso acontecer. Amemos os nossos jovens como a nós mesmos. Procuremos cuidar da alma dos nossos jovens. Se pudéssemos voltar no tempo da nossa juventude, certamente faríamos muitas coisas diferentes. Evitaríamos ocasiões e certas companhias, levaríamos mais a sério os estudos, a religião, procuraríamos praticar virtudes, etc. No entanto, isso não é possível, mas é possível fazer isso por um jovem. Reparemos nossas faltas da juventude ajudando os nossos jovens. Com o nosso exemplo, com o nosso apoio, promovendo a boa educação, ajudando uma escola católica, por exemplo, ajudando o seminarista, uma jovem freira, comprando e dando bons livros aos jovens, aconselhando, se possível, vigiando, que é o mais importante, mas também acreditando na capacidade que os jovens têm de se tornarem grandes santos. Acreditemos nos nossos jovens. Os jovens são o futuro, dizia Dom Bosco: educai a juventude, dirige-a para o bem e tereis salvo a sociedade. Não há nada de melhor que possamos fazer pela sociedade, pela igreja, por esta capela, do que cuidar e formar os nossos jovens. A árvore é conhecida pelos frutos. Os nossos jovens são os nossos frutos. Cultivemos bem essa juventude e seremos boas árvores. O futuro desta capela só estará seguro e o nosso trabalho não será em vão se a nossa juventude for bem formada. E como nós teremos certeza disso? Quando mandarmos bons jovens para o seminário, quando bons jovens formarem boas famílias, quando boas jovens se tornarem boas mães, e assim por diante. E esse trabalho começa agora, com o nosso esforço, com o nosso exemplo, com o nosso amor. Amemos a nossa juventude e trabalhemos por ela. Isso é uma honra, como diz Monsenhor Tirhan Method. O bispo diz: a alma de cada jovem é uma mina de diamantes de um valor incalculável, uma promessa para o futuro carregada de possibilidades ilimitadas. Auxiliar no seu desenvolvimento adequado não é apenas um dever sagrado dos adultos, mas também uma grande honra. Se queremos fazer algo grande que agrade a Deus, formemos a nossa juventude. Agora, meus caros jovens, vejam que vocês são amados e que estamos dispostos a fazer tudo pela alma de vocês. Queremos, como dizia Dom Bosco, que vocês sejam felizes aqui e na eternidade. Mas para isso, é preciso a docilidade de vocês. Docilidade de se deixarem formar, de aproveitarem o que vocês têm aqui. Os sacramentos, os padres, o ambiente, tudo. Tudo o que pode levar vocês para o céu. Vocês nunca poderão dizer que não foram amados, que não tiveram alguém que fizesse algo por vocês. Tudo isso aqui é para vocês e por vocês. Vocês nunca poderão dizer que não tiveram ninguém. Vocês têm os pais, os amigos, vocês têm os padres por vocês. Vocês têm, eu espero, toda esta capela por vocês. Todavia, quanto mais é dado, mais é cobrado. Vocês têm muito, e muito será cobrado. E eu não digo isso para que vocês temam, pelo contrário, é para que confiem e contem cada vez mais conosco. Nós faremos tudo o que pudermos, mas façam também a parte de vocês.
com força, com ânimo, com coragem, com vontade, e Deus nos dará a graça do céu. Sejam santos, meus caros jovens. Busquem a santidade, queiram uma santidade. É na juventude que se faz o grande santo. Não há nada mais belo que a alma de um jovem, e não há nada mais honroso que trabalhar por essas almas. Façamos o que pede nosso Senhor. Amemos o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, e amemos os nossos jovens como a nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.